Fala, Dev. Voltando então aqui para o desenvolvimento do nosso curso. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nessa aula de hoje a gente vai criar aí o nosso primeiro módulo completo, tá? Eu não estou falando de módulo, tá? Que é referente a uma configuração de um determinado módulo, tá? Módulo eu falo do conjunto completo, desde serviço, regra de negócio que você vai desenvolver dentro do seu back-end. Legal? Na aula passada você viu aí que a gente já começou a iniciar, você viu os processos como que cria separadamente os módulos, agora a gente vai aprender como que se cria um módulo completo. E a gente vai aproveitar, vai criar o nosso primeiro módulo de usuário. Então, na onde que a gente vai poder cadastrar, criar o nosso primeiro usuário. Voltando aqui em Controller, a gente tem o formato da gente criar tudo de uma vez. E a gente cria através desse comando aqui, ó, Nest Generator Controller. Deixa eu só voltar aqui. Aqui a gente tem, vamos ver aqui, ó, CRUD. Essa aqui. Eu vim aqui em Controller, mas não é aqui, tá? Em Controller. Tá, aqui tá certo, Controller, isso aqui para a gente quiser criar o nosso controlador separadamente. Mas é neste comando aqui, ó, Nest G Resource. Eu vou utilizar o recurso e eu vou colocar o nome do recurso que eu quero. Então, ele vai criar para mim um módulo completo. Ele vai fazer uma pergunta. Se você está criando uma API REST, e você já vai ver, nós vamos ver o caminho passo a passo. E depois ele pergunta se você quer criar o CRUD completo, tá bom? Então a gente vai ver agora criando esse módulo, tá? Então, o primeiro módulo que a gente vai criar no nosso Prisma aqui, vamos voltar aqui no Prisma. Eu vou só minimizar aqui a nossa aplicação, depois a gente volta de novo com o nosso terminal aqui. Então, olhando para o nosso primeiro módulo aqui, que é o módulo de usuário. Então, esse carinha aqui, ó, o nosso primeiro módulo é o que a gente vai criar. Vamos bater em cima desse cara aqui agora, tá bom? Mas, primeiramente, eu não vou criar com essa integração, todo esse processo, esse rolê tudo. A gente vai criar só com algumas configurações básicas, só para que vocês possam entender. Depois a gente vai adicionando toda essa integração, todo esse relacionamento aqui, porque a gente vai deixar esse relacionamento um pouco mais para o final, legal? Então, primeiramente, a gente vai criar o nosso módulo de usuário, onde você vai poder entender todo o processo, todo esse rolê, e você está criando o recurso completo lá, utilizando a ajuda do próprio Nest para estar criando todo esse recurso, para você não precisar de criar separadamente, você vai entender que coisa legal e como que auxilia você. Então, vamos lá, deixa eu só me organizar aqui. Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui, a gente já decidiu que o primeiro módulo que a gente vai criar vai ser o nosso usuário. Então, eu vou abrir o nosso terminal integrado, eu vou matar a minha aplicação aqui, Ctrl C no Windows, ele mata a aplicação. Eu vou limpar. Eu vou só minimizar um pouco aqui, ó. Nest G, que é de Generator, tá? Que ele vai gerar Resource. Esse aqui é o nome que a gente está lá na documentação que a gente pegou aqui, ó. Ó, você fala Generator G, né? Que ele faz uma abreviação, Resource. E depois ele pede para a gente dar um nome para o nosso recurso. Então, ó, Nest G de Generator, Resource, do mesmo jeito, tá? Não vai adicionar uma palavrinha mais, nem no plural. Agora sim eu posso dar o nome que eu quero. Então, eu vou dar o nome de user, que toda vez que a gente for salvar vai ser um usuário. Então, eu não vou colocar nada do plural, aqui vai ser no singular. Os nossos módulos que eu criar aqui, a maioria deles vai ser todo no singular, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar um Enter. Aqui, deixa eu só abrir um pouquinho mais. Aqui ele vai perguntar que estratégia você está utilizando aqui para sua API. GraphQL, GraphQL primeiro esquema, primeiro código, microserviços, WebSocket. Não, é uma API REST. Então, eu vou escolher aqui REST API, vou dar um Enter, e aqui ele pergunta, você quer criar todos os recursos do CRUD? Ele vai gerar, aqui ele está perguntando, vai ser gerado todos os recursos do CRUD. Se você quiser, você vai apertar o Yes, ou por padrão aqui que está em maiúsculo, que você está vendo, se você dá um Enter aqui sem escolher nada, ele vai escolher o Yes, a não ser que você coloca não, automaticamente ele não vai gerar para você, tá? Mas eu vou escolher o Yes, eu vou dar um Enter. Se caso você não quiser, coloca N e dá um Enter. Eu vou colocar um Y aqui, vou dar um Enter, e ele está gerando para mim aqui, ó, tudo que ele está criando aqui, ó, todos os recursos. Eu poderia ter colocado também aqui para ele não criar os spec aqui, né? Mas ele acabou criando os spec para a gente aqui, mas é só limpar, só excluir também. Mas na hora de criar, a gente poderia ter feito assim, ó, --no
.spec. Automaticamente ele ia criar sem os spec para a gente, tá bom? Essas dicas, essas flags aqui são coisas que a gente não lembra, tá? A gente usa lá de vez em quando, a gente vai utilizar mais métodos, decorator, lá dentro do nosso módulo. Eu utilizo o Notion para fazer essas anotações. Eu não sei o que você utiliza aí, mas é legal assim a gente anotar, tá bom? Porque são coisas que a gente não utiliza direto. Então, são informações que a gente, uma hora ou outra, você esquece, até para evitar de você pesquisar na internet, você já tem anotado, né? Por isso que às vezes é legal anotar. Eu vou minimizar aqui, e aqui pode, se você observar, ó, ele criou uma pastinha para a gente, com muitos arquivos dentro, tá? Então, ele criou aqui, ó, com algumas configurações. Primeiramente, eu vou no módulo aqui, ele já adicionou o meu user módulo aqui para mim, ó. Ele já adicionou o meu user módulo. Opa, eu vou só organizar aqui para ficar do menor para o maior aqui, eu acho que fica um pouco mais organizado. O que eu tenho de importação dentro do meu projeto que eu criei, eu coloco uma linha separada aqui, ó, e o que vem da aplicação aqui, de framework externo, eu deixo na parte superior. E logo abaixo eu coloco o que eu tenho no código, eu importei, configuração. Então, na hora que eu bater o olho, eu já vejo que tem uma separação que eu criei e o que veio de próprio framework, beleza? Então, ele já importou aqui para a gente, nos import, ele já está liberando aí para toda a minha aplicação. Eu posso até executar a minha aplicação, que eu acho, eu não tenho certeza, mas não vai dar erro, tá bom? Yarn start 2.dev. Vamos só tirar a dúvida, né? Mas o nosso módulo já está funcionando. E olha só um detalhe importante, olha só que legal. Então, ele já consegue aqui, ó, mostrar para a gente aqui que ele mapeou aqui, ó, ele mapeou o usuário.post, get, o get por ID, o atualizar por ID e o nosso delete por ID também. Olha só, ele criou todos os métodos aqui e sem falar que o use controller, que legal, né? E ele mapeou aqui também o env módulo também. Aqui no console log ele consegue mapear aqui todas as informações para a gente. Eu vou matar a aplicação, que eu não vou precisar agora nesse momento. Eu vou fechar o terminal e a gente vai conhecer o nosso módulo aqui, ó. Ele criou com todas essas informações, ele criou aqui com, se você observar, é daqui, ó. Ele criou um service aqui para a gente, ele está com essas configurações aqui, ó, que está falando que ele não está utilizando, né? Mas logo a gente... Eu vou excluir aqui, para continuar, eu vou excluir aqui o meu spec, esse carinha aqui também, e agora ficou só o nosso módulo, ok? Separar aqui, ó, o que eu tenho na minha aplicação e o que eu tenho do framework. Já está separado. Esse arquivo aqui, raramente a gente vai mexer, tá? Quando a gente trazer o Prisma para cá, provavelmente a gente vai colocar o Prisma aqui, mas isso aqui é um pouco mais para frente, que a gente vai utilizando o método do Prisma. Eu tenho aqui o meu controller, deixa eu só organizar. Aqui, eu vou separar aqui esse carinha, esse aqui é o meu controller, aqui onde que eu vou controlar todas as minhas regras, os meus endpoints. Você pode ver que tem o get, ID, o meu atualizar, que aqui está utilizando o path. O path e o put, muita gente usa o put, aqui está o path. Eu gosto de usar o path porque às vezes nem sempre você vai precisar de atualizar todas as informações, tá? O put, ele permite você atualizar todas as informações, e o path não. Ele permite você atualizar apenas uma ou outra, ou a que te interessar, legal? Então, basicamente, nós já estamos com o módulo completo. Esse entity aqui também eu vou excluir, que a gente não vai utilizar, tá bom? A gente vai utilizar o DTO, que ele criou aqui para a gente, o arquivo, e também o nosso módulo aqui, que ele criou para a gente, o nosso update, legal? Então, ele criou essas duas informações e que agora a gente pode fazer as nossas atualizações. Aqui no meu service, ele está falando aqui que a declaração não é usada, por isso que ele não está dando esse erro aqui. Mas, enfim, não vamos se preocupar com isso. Eu vou criar esses carinhas aqui. Então, pessoal, na aula de hoje seria isso. A gente gerou o nosso módulo. Agora a gente vai começar a focar em cima desse cara aqui, tá bom? Então, a gente vai começar a desenvolver, começar a criar nossos módulos. Lembrando
Lembrando que eu estou utilizando o Postman, você pode utilizar qualquer outra aplicação aí para testar, para servir de front-end para você. Com certeza a gente vai precisar. Você pode utilizar aqui na própria IDE mesmo. Aqui a gente tem também aqui o Postman em extensões. A gente tem o Postman aqui, ó. A gente pode utilizar esse carinha aqui, você instala a extensão, o meu está instalado, você pode instalar a extensão e utilizar ele aqui também. Então aqui, ó, o Postman, eu acho que o meu vai precisar de conectar, e eu posso utilizar ele aqui no próprio integrado com a IDE. Eu vou utilizar separadamente até para ficar melhor, para que vocês possam ver, para me mostrar para vocês, para me explicar, seria melhor separadamente, porque um monte de arquivo aqui, às vezes, eu creio que vai complicar, tá? Mas, enfim, a gente vai decidir, eu vou mostrar para vocês, e vocês vão achar legal aí se no terminal fica melhor, ou se não, vocês podem comentar aí na descrição do vídeo, se vocês acharem que fica legal. Aqui a gente mostra aqui, qualquer coisa, a gente utiliza a aplicação instalada no computador aqui. Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.